tem gente que ainda... Da primeira aula, não, porque a primeira aula foram aqueles conceitos de direito civil, eles são muito, tá muito claro ali na apostila, são conceitinhos de que bem, resistência, pretensão, isso aí tá lá, vocês conseguem ler e entender. O que nós vamos voltar são nos princípios, tá? Porque isso sim é importante, tá? Se você não souber o que é princípio, o conceito de estudo processual é um conjunto de normas e princípios. Ou seja, se você não souber o que é princípio, vai ter dificuldade em direito processual o resto do curso. Então, vamos voltar lá, porque aquela aula foi picadinha, foi ruim, né? Vamos voltar para aquela aula e vamos fazer uma revisão rapidinha nela, tá? Conseguem ver aqui a apostila? Vamos lá. Quem quiser me interromper, interrompa pelo microfone, tá, gente? Porque aí eu não vou abrir o chat agora para não abrir um monte de tela, tá? Então, vamos lá. Vamos falar do princípio do direito processual. Sabemos que princípio, eu normalmente, quando estou em sala de aula, eu passo um trabalho com os principais princípios do direito processual, para que vocês pesquisem na casa de vocês, primeiro, o conceito de princípio e os mais importantes princípios do direito processual. Como nós estamos numa situação diferente, não dá muito para fazer esse trabalho, né? Porque você já tem as atividades que tem que ser feita, o portal não colabora muito, né? Não está colaborando muito. Então, eu não pedi para que vocês fizessem valendo nota, mas eu pedi para que vocês estudassem o conceito de princípio, lembra? Então, lá na apostila de vocês eu coloquei: o processo se desenvolve obedecendo uma sequência de atos coordenados que guardam entre si relação de dependência e que são regidas pelos princípios. Vejam, vou ler de novo esse parágrafo que é importantíssimo. O processo se desenvolve obedecendo uma sequência de atos coordenados que guardam entre si relação de dependência e que são regidos pelos princípios. Então, veja, os processos, eles obedecem uma sequência lógica. Estamos falando de direito formal, aquele direito que está na lei, aquele direito que está expresso. Isso. Diferente do direito material, que é o direito substancial, que é da coisa, que é da pessoa. Estamos falando de direito formal, de direito processual, aquele que está na lei, aquele que não tem, que está expresso na lei. É aquilo, pronto, acabou. É a sequência de atos coordenados. Ok? Os princípios do direito são definidos pelos doutrinadores, tendo como conta a ideia de começo. Princípio, o próprio nome já fala. Começo, fonte, primeiras noções, determinação sobre uma forma de lei, orientando um conjunto de fenômenos essenciais, considerado o alicerce do direito. Na condição de regra básica, tem como a fonte de direito, os princípios se constituem na estrutura central de todos os ramos do direito em um sistema jurídico. Então, veja, toda a ciência do direito, não interessa qual, ela a estrutura dela vem do princípio. Ok? Então, veja que o princípio foi o que deu origem à norma. Olha a importância de se saber o que é princípio. Olá, Sávio, que bom que você abriu a câmera. Bacana. Então, vamos voltar lá. Na condição de regra básica, bem como de fonte de direito, os princípios se constituem na estrutura central de todos os ramos do direito em um sistema jurídico, que representa dizer que tratam de normas fundamentais, provendo sustentáculo estrutural ao direito, estabelecendo um comportamento a ser observado nas relações
jurídicas. Olá, Renato. Então, veja, tudo aquilo que deu origem àquela ciência jurídica é um princípio. Ele advém de um princípio. É um princípio que dá origem a uma determinada lei. É a partir do princípio. A ideia central vem do princípio. Então, veja o que o Celso Bandeira, que é um doutrinador, fala do conceito de princípio. Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema. O que é mandamento nuclear? É o núcleo, é aquele que dá origem. Então, o princípio é o núcleo, é aquela coisa, o mais importante do ordenamento jurídico. Olha a importância de se entender o que é um princípio. Para o estudo do direito processual, entender o que é princípio é fundamental, meninos. É fundamental para que vocês abram o leque de vocês para entender o direito processual, a origem do direito processual, aonde nós vamos encontrar a explicação para alguns institutos. Então, vamos lá no conceito do Celso Bandeira. Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema verdadeiro, alicerce dele. Disposição fundamental que irradia sobre diferentes normas, compondo-lhe o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo. Então, é por meio do princípio que nós vamos entender a lógica e a racionalidade do sistema normativo. Isso está claro para vocês? Por isso que eu estou voltando nessa matéria, porque eu não quero que vocês tenham dúvidas quanto ao conceito de princípio, porque não adianta eu entrar em princípio processual se vocês não conhecem o conceito de princípio, que dirá princípio processual. Então, princípio é aquele núcleo, é aquilo que deu origem ao sistema normativo. Isso está claro para vocês? Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Os princípios não se limitam somente à ciência jurídica, entendendo-se a toda a essência do direito, em termos gerais, totais, extrapolando as fronteiras do sistema jurídico de cada ente estatal. Sendo considerado fonte do direito, os princípios abrangem fundamentos da ciência jurídica, onde os preceitos originários ou as normas científicas do direito protegem as concepções estruturais e encontram suporte. No direito processual, em toda a área da ciência jurídica autônoma, os princípios norteadores estão definidos na Constituição da República. Vou ler de novo esse parágrafo que é importante. No direito processual, em toda a área da ciência jurídica autônoma, os princípios norteadores estão definidos na Constituição da República. Circunstância que determina a sua observância na elaboração de normas infraconstitucionais e na aplicação do direito processual sob pena de violação à própria Constituição. Então, veja, meninos, os princípios constitucionais, principalmente aqueles que estão expressos no artigo 5º, que fala dos direitos e das garantias de todo cidadão, eles vão ser observados na elaboração das normas infraconstitucionais. O que são normas infraconstitucionais? Quem pode me responder? Vamos, meninos, vamos participar da aula. O que são normas infraconstitucionais?
Vamos lá? Alguém está falando? Vai lá, Kleber. Bom dia. Isso. São as leis federais, são as leis ordinárias, são aquelas que estão abaixo da Constituição. Então, as leis infraconstitucionais são as leis abaixo da Constituição, são as chamadas leis ordinárias, são as chamadas leis federais, tá? O Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a CLT são normas processuais que são leis federais. Entenderam? Entenderam esse parágrafo? A importância desse parágrafo? Vou ler de novo. No direito processual, em toda a área da ciência jurídica autônoma, os princípios norteadores estão definidos na Constituição da República. Circunstância que determina a sua observância na elaboração das normas infraconstitucionais e na aplicação do direito processual sob pena de violação à Constituição Federal. Então, nada, nenhuma lei infraconstitucional pode violar a Constituição, porque elas são feitas baseadas nos princípios da Constituição. Isso está claro para vocês? Podemos seguir? No direito processual, como toda a área da ciência... isso eu já falei. Esse é o entendimento confirmado pela afirmação de Celso Bandeira, um novo entendimento dele. Violar um princípio é mais grave do que transgredir uma norma. Olha isso, gente. A desatenção a um princípio implica na ofensa não apenas do específico mandamento obrigatório, mas de todo um sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade e inconstitucionalidade sobre o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais. Isso está claro para vocês? Vocês entenderam o que Celso de Mello falou aqui? Olha a importância disso para o estudo do direito processual. Celso de Mello, ele fala em palavras simples que violar um princípio é mais grave do que violar a uma norma. Porque se você viola uma norma, você está violando a um dispositivo. Mas se você violar um princípio, você está violando todo um sistema. Olha a importância de se entender o conceito de princípio. Eu bato nessa tecla de novo. Não adianta passar para frente sem entender o que é princípio. O estudo do direito processual, ele é o estudo de normas e princípios. Então, nós sabemos que norma é aquele direito positivado, é aquele direito escrito. E princípios é aquela que é o núcleo do sistema jurídico, é aquele que gerou aquela normativa. Então, precisamos entender princípio para dar continuidade ao estudo do direito processual. O direito processual, os princípios são reputados como regras de direito qualificadas, em torno das quais se localizam as normas jurídicas de grau inferior. Os princípios inseridos na Constituição Federal são presentes em todo e qualquer processo judicial. Aí, meninos, eu não estou falando de processo civil, eu não estou falando de processo penal, eu não estou falando de processo trabalhista, eu não estou falando de processo administrativo, eu estou falando de todo o ordenamento processual.
todo ordenamento processual vai ter como norte o princípio. Ok? Devendo ser seguido pelas partes, por todos os demais participantes da relação jurídica processual. O estudo dos princípios se torna necessário porque é por meio deles que se pode alcançar os fundamentos de cada sistema processual. Isso já foi falado lá na frente, eu volto a falar, eu volto a ressaltar isso, porque isso é de suma importância. O estudo dos princípios se torna necessário porque é por meio deles que se pode alcançar os fundamentos de cada sistema processual. Gravem isso. Vocês vão precisar desse parágrafo para a vida no estudo processual. Vamos ver alguns dos princípios. Eu não vou adentrar os princípios porque nós falamos na aula passada. Se vocês quiserem, eu até posso falar novamente, mas nós falamos na aula passada. Temos aqui o princípio do devido processo legal. Esse princípio é um princípio constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Todo mundo tem direito a um processo justo, a um processo legal. Então, vejam, meninos, esse princípio do devido processo legal, ele veio lá dos direitos humanos, do artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, onde fala que todo cidadão tem direito a um processo justo. Ok? Nós temos o princípio da isonomia, que também está no artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. É o princípio da igualdade. É um princípio onde as partes têm que ter paridade de armas. Um não pode ser melhor do que o outro. Eles são iguais perante a lei. Nós temos também o princípio do juiz e do promotor natural. Também princípio constitucional, no artigo 5º, inciso 37 e 53 da Constituição Federal. Esse princípio do juiz natural o juiz natural é aquele juiz, aquele representante do Estado que vai ser direcionado a seu processo. Então, se você se o seu processo foi distribuído para a primeira vara criminal, aquele juiz é o juiz natural para julgar aquele juízo, não o juiz pessoa física, tá, gente? É o juízo. Aquele juiz, aquele órgão vai ser o responsável por julgar e processar o seu processo. O processo vai ser distribuído para a primeira vara criminal, vai ser processado pela primeira vara criminal e vai ser julgado pela primeira vara criminal. A não ser que o Tribunal de Justiça, por alguma determinação interna, redistribua, peça para desmembrar a vara, aí sim, esse juiz pode ser modificado. Mas tem que ter uma ordem, uma normativa dizendo que esse processo vai ter que ser redistribuído. Fora isso, o juiz da primeira criminal é aquele que vai julgar e processar a sua demanda, o seu conflito de interesse. Isso ficou claro? Nós temos também o princípio do acesso à justiça. Importantíssimo. Todo cidadão tem o direito a ir ao Poder Judiciário com seu conflito de interesse. Ainda que esse conflito de interesse, ao ser objeto da ação, ele não venha a ser procedente. Mas o direito de ir até a justiça, entregar o seu conflito de interesse, todo cidadão tem. O artigo 5º, inciso 35, ele autoriza todo cidadão a ir até a justiça, entregar o seu conflito de interesse. Ok, meninos? Então, o acesso à justiça é um direito constitucional, lá no artigo 5º, inciso 35, para todo cidadão.
ok? É importantíssimo esse princípio. A gente vai trabalhar esse princípio diversas vezes, tá? Nós temos ainda o princípio do contraditório e da ampla defesa. Esses é o que vocês mais já ouviram falar. Contraditório e ampla defesa. O contraditório é aquele momento em que a parte toma conhecimento que está respondendo a uma ação ou que foi juntada a um documento, ele está dando ciência daquela situação. E o ampla defesa é o momento que ele tem, a oportunidade que ele tem para apresentar uma defesa técnica naquele documento, naquela ação, dependendo do ato processual a que ele foi intimado. Então, veja, o contraditório e a ampla defesa é um direito constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 55. Então, veja, processo penal, processo civil, processo trabalhista, processo administrativo, tributário, familiar, tudo tem que ser atendido o contraditório e a ampla defesa sob pena de nulidade. Se houve uma perícia no processo, o juiz tem que abrir o contraditório para que as partes se manifestem daquela perícia. Se a parte foi intimada para manifestar na perícia em 5 dias, se as partes, autor e réu, foram intimadas para manifestar naquela perícia, o contraditório é a intimação, é a ciência que ele tem daquele documento. Se ele fizer uma manifestação, é a ampla defesa. Ele está fazendo uma defesa técnica naquele documento que foi aberto contraditório. Então, veja a importância do princípio do contraditório e da ampla defesa, são princípios diferentes. A gente fala contraditório e ampla defesa junto, mas são princípios diferentes, tá? Contraditório é o momento, é a ciência que você dá de uma situação. Pode ser de uma ação, né? Quando você é citado para uma ação, por exemplo, no processo penal, você é citado e intimado. Citado para tomar conhecimento que você está respondendo uma ação penal, que o Ministério Público está movendo uma ação penal contra você. Esse é o contraditório. E intimado a apresentar defesa prévia no prazo de 10 dias. Aí você apresenta essa defesa prévia com seu direito à ampla defesa. É ali que você vai juntar documentos, é ali que você vai colocar os argumentos da sua defesa. Entendeu? Aí a apresentação da defesa técnica, ok? Nós temos ainda o princípio da imparcialidade. Lá na Constituição não tem um artigo específico da imparcialidade, tá? Ele não tem uma previsão expressa. O que chega mais próximo é o artigo 95 da Constituição, que reconhece que o magistrado, como forma de garantir, que ele tem que ser imparcial, como forma de garantir o exercício pleno das suas funções processuais. O juiz não pode ter interesse na causa. O juiz não pode ter favorecimento. Pois não, quem está falando? É o Renato. Não, Renato. Acho que tem a lei da magistratura também, que ela trata alguns pontos quanto a isso, não tem? Sim, a lei da magistratura é uma lei federal, tá? Mas ela não pode ir ao desencontro da Constituição Federal. Ela é alinhada, lá na Constituição Federal, isso. Na Constituição Federal, vocês vão ter, nas aulas futuras, o magistrado, ele é essencial à justiça. Ele é um sujeito essencial à justiça. E lá na Constituição Federal, a Constituição Federal, ela traz as atribuições e os limites do magistrado. Então, está lá na Constituição Federal qual é a função do magistrado, do Ministério Público e do advogado. Tá? Então, é a Constituição Federal que traz a competência de cada sujeito da administração da justiça.
tá? Então, a lei da magistratura, ela não pode ir ao desencontro da Constituição Federal. O que vai mandar, que a nossa maior fonte do direito processual é a Constituição Federal, ok? Então, lá na Constituição Federal, mais tarde, nas aulas futuras, nós vamos estudar especificamente o magistrado. Vocês vão ver que o magistrado, ele tem que obedecer a alguns limites. Ele não tem, ele não pode inventar moda. Ele tem que seguir o ordenamento. Entendeu? Ele tem limites. A função do magistrado também tem limites. O magistrado não pode fazer o que ele quer. Ele tem que obedecer ao sistema, o ordenamento jurídico. Ok? Então, o fato dele ser imparcial é dizer que ele não tem interesse. Porque nós não estamos falando da pessoa do juiz, nós não estamos falando do juiz pessoa física. Estamos falando do juiz investido no cargo para representar o Estado. Então, ele é o Estado para dirimir conflitos de interesse. Então, nós estamos falando da instituição. Nós não estamos falando da pessoa física do juiz. Estamos falando de um sujeito que está investido para representar o Estado. Então, ele não pode ter interesse na causa. Ele não pode ser primo das partes, ele não pode ser esposo da advogada. Ele tem uma série de situações, de limites que a lei impõe para ele. Esses limites estão aonde? A princípio na Constituição Federal, e também nós temos no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, na CLT, na Lei da Magistratura. Aí nós temos diversos ordenamentos que também falam dos limites do magistrado, ok? Então, a imparcialidade é a falta de interesse que o magistrado tem que ter para julgar e processar um conflito de interesse. Ele não pode estar viciado, ele não pode ter tendência para solucionar um conflito de interesse, ok? Por exemplo, ele não pode julgar e processar um conflito de interesse aonde um funcionário da casa dele é autor ou réu. Por quê? Porque, de alguma forma, ele já está contaminado com aquela situação. Então, ele tem que se dar por impedido, porque ele tem motivos íntimos ali para julgar e processar aquele processo. Ok? Nós vamos ver isso mais lá na frente, quando nós formos estudar os impedimentos e a suspeição do juiz, tá? O princípio da duração razoável do processo. Esse princípio, gente, ele foi acrescido pela Emenda Constitucional 45, de 2004, e ele não estava no nosso ordenamento jurídico, nem na nossa Constituição Federal. Aí, lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é uma proteção judicial, no artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos. O Brasil foi condenado já pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por violação a essa proteção judicial, no caso da guerrilha do Araguaia. Então, ela foi acrescida em 2004 na emenda constitucional e passou a fazer parte do artigo 5º, passou a ser um direito fundamental do cidadão, porque ela não estava expressa no nosso ordenamento jurídico e é o desencontro das convenções e tratados internacionais onde o Brasil faz parte, tá? Então, o que significa o princípio da duração razoável do processo? O processo, ele não pode se eternizar. O processo, ele não pode demorar 20 anos para ter uma prestação jurisdicional efetiva. O processo, ele tem que ter uma celeridade, ele tem que ter uma tramitação razoável. É lógico que, por exemplo, um processo na capital, ele vai demorar mais do que um processo numa comarca pequena, porque o número de processos para aquele juiz é maior, mas isso não significa que o processo vai se eternizar. Ele tem que ter uma duração razoável para ter uma prestação jurisdicional efetiva.
Isso é um direito constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 78. Então, todo cidadão tem o direito de ter um processo que não vai se eternizar, que não vai ficar anos, se arrastando anos no Poder Judiciário. Isso é uma garantia constitucional, é uma garantia de todo cidadão, que está lá no artigo 5º, que fala dos direitos e das garantias fundamentais de cada cidadão. Olha a importância de se conhecer esse princípio. Antigamente, a gente tinha notícias de que um processo demorava 15 anos, 20 anos. Hoje, pelo princípio da duração razoável do processo, você pode questionar, você pode colocar esse princípio que o processo não pode se eternizar. Ok? Nós temos ainda o princípio da publicidade, que está lá no artigo 5º, inciso 60, perdão. Aonde todos os atos processuais, eles têm que ter, as partes têm que ter publicidade, as partes têm que tomar conhecimento. Quando se tem um processo em sigilo, em segredo de justiça, é lógico que não vai se ampliar a todo cidadão aquilo que está no processo, que ele corre em segredo de justiça. Mas para as partes, tem que dar publicidade dos atos. Por exemplo, um processo que versa sobre violência sexual, ele está ali, o autor, o acusado, ele ainda não foi julgado. Então, pelo princípio da presunção da inocência, ele não pode ter o nome dele já condenado pela sociedade. E também nós temos que garantir a vítima de ter a sua intimidade exposta. Uma vítima de estupro, uma vítima de atos libidinosos, uma vítima que foi vítima de Maria da Penha. Isso não interessa para ninguém, isso interessa apenas a ela e a família dela. Então, essa publicidade, quando o processo tem segredo de justiça, ela é para as partes, autores e réus. O autor e réu. Pode ter mais de um autor, uma ação? Pode. Pode ter mais de um réu, ação? Pode. Então, às vezes, autores e réu, mas sempre as partes têm que tomar conhecimento de tudo que acontece no processo, tá? Por exemplo, uma intimação para a manifestação de qual provas que querem produzir nos autos não pode sair apenas para um dos advogados. Ela tem que sair para os dois. Acontece muito. Às vezes, o servidor, quando vai encaminhar uma publicação para o Diário da Justiça, que é o diário que os advogados são intimados para os atos processuais, na hora de lançar no sistema os advogados das partes, ele lança só um advogado. Aí ele intima um advogado só para audiência. Chega no dia da audiência, o autor e o réu estão lá, o autor e o advogado dele estão para audiência, e o réu não comparece à audiência com o seu advogado. Aí a primeira coisa que o juiz vai verificar é se esse advogado foi intimado para o ato. Então, se ele não foi intimado para o ato, tudo que foi produzido ali não tem validade. Ele é nulo, porque não foi feito o contraditório e nem a ampla defesa, a oportunidade da ampla defesa. Então, ele não teve publicidade, portanto, não teve como a parte ter ciência daquela situação. Então, ele não compareceu à audiência, não foi porque ele não quis, foi porque ele não foi intimado. E essa intimação, por exemplo, no cível, ela se dá pelo advogado. Então, como é que o advogado, que tem ali 200 ações, 300 ações, ele não verificou que tinha audiência marcada naquele processo, ele não foi intimado pelo diário, então ele não sabe o que está correndo ali. Então, aquele ato é nulo.
Se por um acaso o juiz não verificou que houve a intimação e fez a audiência, ouviu as testemunhas da parte autora, não vai ter validade, vai ter que se repetir o ato, porque não teve o contraditório em ampla defesa, ok? Então, a publicidade é um princípio importantíssimo, tá, gente? Também é um direito constitucional. E nós temos aqui também, na apostilinha de vocês, o princípio do duplo grau de jurisdição. Ele também não tem previsão na Constituição, mas ele fala da garantia de rever situações, decisões judiciais feitas por magistrados. Quando eu falo magistrados, eu estou falando de juiz e de desembargadores, eu estou falando de juiz e tribunais, tá? Tudo tem a possibilidade de ser revisto. Isso é um princípio constitucional também, ele está implícito, mas é também um princípio, é uma garantia de todo cidadão poder rever aquela decisão. Ok? Dúvidas até aqui, meninos? Dúvidas até aqui? Hã? Não, tranquilo. Pode seguir. Tranquilo? Então, vamos passar para a aula de hoje. Professora, bem claro. Tá, então vamos passar para a aula de hoje, que nós já vamos entrar para os institutos basilares da teoria geral do processo. A teoria geral do processo, ela está baseada em apenas 3 institutos. Parece fácil. Jurisdição, ação e processo. 3 institutos que vão dar o suporte, o sustentáculo da teoria geral do processo. São os famosos pilares da estrutura geral, da teoria geral do processo. O que significa pilares? São aqueles que amparam a teoria geral do processo. Esses 3 institutos, jurisdição, ação e processo, são considerados pelos doutrinadores clássicos. Os doutrinadores modernos falam ainda de um quarto instituto, que é a defesa. Mas os doutrinadores clássicos colocam a defesa dentro do processo. Porque um processo sem o contraditório e a ampla defesa, ele é nulo. Então, eles não veem necessidade de se estudar 4 institutos separadamente. Ele fala que a jurisdição, a ação e o processo já engloba a defesa. Então, não há necessidade de se estudar a defesa como um instituto à parte. Ele está dentro do processo. Ele tem que ser oportunizado as partes em fazer uma defesa. Ok? Mas tem doutrinadores mais recentes que colocam a defesa como estrutura basilar também da teoria geral do processo. Então, meninos, os 3 pilares são jurisdição, que é a função do Estado em compor os conflitos de interesse pela aplicação da lei ao caso concreto. A jurisdição é o próprio poder judiciário. A jurisdição é a função do poder judiciário para dirimir o conflito de interesse. Calma. Nós temos um conflito de interesse. Eu tenho um contrato de locação com o Sávio. Eu e o Sávio temos uma relação contratual. Por algum motivo, eu e o Sávio descumprimos alguma cláusula pactuada. Eu vou tentar uma solução de conflito alternativa. Eu vou tentar ir lá conversar com o Sávio. Falar, Sávio, vamos sentar, vamos conversar. Eu não tenho condição de pagar o que está no contrato. Vamos fazer um aditivo? Ele fala, não, vai buscar os seus direitos na justiça.
ali se estabeleceu um conflito de interesse. E aí eu vou, com o meu direito de ação, levar esse conflito de interesse para o Estado. Então, veja, ação. A ação é o direito de pedir ao Estado, o Estado juiz, a solução do conflito de interesses mediante a aplicação da lei ao caso concreto. Todo cidadão tem o direito de ação? Sim, todo cidadão tem. Todo cidadão que tem um direito material violado ou ameaçado pode ir às barras do Poder Judiciário, pode ir à jurisdição entregar o seu conflito de interesse. Então, veja, olha as palavrinhas-chave para definir cada instituto. Processo. Vou até grifar isso aqui, porque eu acho que eu esqueci de grifar na apostila de vocês. Grifam aí na apostila de vocês que processo é um instrumento através do qual o Estado juiz soluciona o conflito de interesse pela aplicação da lei ao caso concreto. Vejam, jurisdição é a função do Estado, é o próprio Poder Judiciário, é o funcionamento do Poder Judiciário. A ação é o direito que cada cidadão tem de ir ao Poder Judiciário. E o processo é um instrumento pelo qual o Estado soluciona o conflito de interesse. É por meio do processo que é aquele instrumento aonde vai colher todas as provas, todas as peças do processo, todas as peças dos autos, que vai ser que o juiz, que o Estado, quando eu falo de poder judiciário, o Estado é juízes e tribunais, são os que estão investidos do poder. Então, quando eu falo Estado juiz, eu estou falando do poder judiciário. Eu estou falando, quando eu falo de jurisdição, eu estou falando de poder judiciário. Então, é por meio do processo, que são aquele complexo de atos produzidos durante aquela situação que o juiz vai saber quem é que tem o direito ou não, é que o juiz vai colher provas, ouvir testemunhas, fazer perícia, é por meio do instrumento que é chamado processo. Desses três institutos, jurisdição, ação e processo, nós temos pontos comuns e pontos divergentes. Quais são os pontos comuns da jurisdição, da ação e do processo? Os pontos comuns é a existência de um conflito de interesse e a sua composição mediante a aplicação da lei. Vejam, vou ler de novo o conceitinho básico de cada instituto. Jurisdição, função do Estado juiz de compor o conflito de interesses pela aplicação da lei ao caso concreto. Ação é o direito de pedir ao Estado juiz a solução dos conflitos de interesse mediante a aplicação da lei ao caso concreto. Processo é um instrumento através do qual o Estado juiz soluciona o conflito de interesse pela aplicação da lei ao caso concreto. Então, o ponto comum desses três institutos basilares da teoria geral do processo é a existência de um conflito de interesse na sua composição mediante a aplicação da lei ao caso concreto. E qual que é a diferença desses três institutos? Um é a função, que é a jurisdição. O outro é o direito de pedir,
que é a ação, e o terceiro é instrumento pelo qual irá processar e julgar aquele conflito de interesse. Cada instituto desse tem uma função específica. A jurisdição, que é o poder judiciário, tem a função, tem a obrigação de acolher aquela ação, instrumentalizar aquela ação e julgar e processar por meio do processo. E aí o processo, que é aquele instrumento pelo qual o Estado vai dirimir o conflito de interesse, ele é um complexo de atos que são determinados pelos códigos processuais ou pela lei processual. Por exemplo, o Código de Processo Civil, ele vai ser didático. Ele vai aqui obedecer uma sequência lógica de como que o processo na jurisdição civil irá funcionar. A mesma coisa, o Código de Processo Penal. Ele vai ensinar como que o juiz da jurisdição penal vai trabalhar no processo penal. E assim por diante, no processo trabalhista, ele vai atender ao que está na CLT. Então, vejam, meninos, a importância de se entender os 3 institutos basilares para a teoria geral do processo. Eu posso perguntar na prova quais são os pilares da teoria geral do processo e o que significa cada um deles. Posso perguntar quais são os pontos comuns entre os 3 institutos basilares da teoria geral do processo e quais são os 3 elementos que divergem nos 3 institutos da teoria geral do processo. Aí vocês responderão. 1, a jurisdição é a função do Estado. A ação é o direito de pedir ao Estado a solução do conflito de interesse. E o processo é o instrumento pelo qual o Estado soluciona os conflitos de interesse. Isso está claro para vocês, meninos? Porque aqui nós já vamos entrar para o nosso mais complexo instituto, que é a jurisdição. É um instituto que nós vamos falar em várias aulas. Então, jurisdição. Eu separei alguns conceitos clássicos de processualistas clássicos para falar de jurisdição. Não separei modernos, separei os clássicos porque o clássico está a essência. E aí é lógico que vocês têm doutrinas, eu separei 2 doutrinas muito boas para vocês, de forma integral em PDF, e aí vocês vão buscar lá na doutrina, que são mais modernas, o conceito de jurisdição. Então, vamos lá para o conceito de jurisdição. Função jurisdicional é aquela inerente ao poder judiciário, constituindo em tornar efetiva a prestação jurisdicional, ou seja, é a tutela jurídica dirimindo controvérsias e protegendo direitos individuais, aplicando a norma abstrata aos casos concretos. Em síntese, é a administração da justiça através da ação e da prática dos atos próprios. Orlando Soares. Outro conceito. Consiste no poder de atuar e o direito objetivo que o próprio Estado elaborou, compondo os conflitos de interesse e, dessa forma, resguardando a ordem jurídica e a autonomia da lei. Moacir Amaral dos Santos. Um outro conceito. A jurisdição é a atividade estatal exercida por um órgão que compõe aos titulares dos interesses em conflitos dentro do processo. Tanto isso é exato que, através do processo, é que o referido órgão fará
a aplicação da norma jurídica pertinente ao caso. Frederico Marx. Vejam bem, meninos. Quando se fala de jurisdição, estamos falando do quê? Vamos, meninos, vamos participar da aula. Quando se fala de jurisdição, estamos falando do quê? Da atividade estatal. Oi? Da atividade estatal. Não entendi. É da atividade estatal. Da atividade estatal. O que é atividade estatal? Prestação. Quem é? Oi? É a prestação de serviços. Não, a pergunta foi, quem é que exerce a função estatal? Vamos lá, vamos melhorar a pergunta. Quem é que exerce... O Poder Judiciário. Ótimo, isso. Quando falamos de jurisdição, estamos falando do Poder Judiciário. Quem foi que respondeu isso aí? O Sávio. Sávio, parabéns. Quando falamos de jurisdição, estamos nos referindo ao Poder Judiciário. A jurisdição é todo o funcionamento do poder estatal, todo o funcionamento do Poder Judiciário. Então, veja a importância de se entender o que é jurisdição. Jurisdição é a função estatal exercida o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, ele é aquele poder estatal que vai dirimir os conflitos de interesse. Entenderam isso? Ficou claro isso, não? Hein, meninos? Ficou claro o que é jurisdição? Podemos seguir? Ou vocês têm alguma dúvida do que ainda é jurisdição? É que, na verdade, professora, nessa matéria, pelo menos o conceito ele foi, eu acho que, exemplificado diferente do que, acho que, sei lá, pelo menos o entendimento que eu tinha, que a jurisdição era os julgados, não é? Não, isso é jurisprudência. Jurisprudência, isso que eu estou procurando no caderno. Não, você está confundindo jurisprudência com jurisdição. Então é isso mesmo, então tá resolvido. Jurisprudência é julgados, tá? Isso. Jurisdição é a função do poder estatal, tá? Entendi, então já tá resolvido. Por exemplo, eu tenho um conflito de interesse na área de família. Eu quero pedir alimentos para o meu filho. Meu filho é menor de idade, eu quero pedir alimentos para ele. Então, eu, como mãe, sou representante do meu filho, eu vou representar o direito do meu filho, tá? Mas aí, como ele é menor, ele não tem capacidade, capacidade civil, eu vou representá-lo. Então, eu vou até uma jurisdição cível, entendeu? Porque o meu direito material é cível, é família, para propor o meu conflito de interesse. Então, eu vou procurar um órgão de jurisdição cível. Entenderam? Isso está claro para vocês? Eu até procurei no caderno aqui, então realmente... Não. Você está confundindo jurisprudência com jurisdição, tá? Jurisdição é a função estatal, é a função do Poder Judiciário, tá? Como que o Poder Judiciário vai funcionar? Ali, quando a gente estudar o Instituto da Jurisdição, nós vamos estudar os órgãos da jurisdição, as pessoas essenciais da justiça, as características da jurisdição, os princípios inerentes à jurisdição, os princípios processuais, entendeu? Isso tudo dentro do Poder Judiciário, tá?
Quem está falando? É isso aí. Kleber, isso se chama competência, que é um dos próximos temas que nós iremos estudar, tá? A competência de cada órgão da jurisdição, ela está definida pela Constituição Federal. Entendeu? Então, você não pode distribuir um conflito de interesse. Tá dando interferência? Não? Tá. Então, veja, você não pode definir um conflito de interesse civil na jurisdição penal, porque a jurisdição penal não tem competência para julgar e processar esse conflito. Mas isso nós vamos estudar no quesito, no item da competência, que está dentro da jurisdição. Professora, tá dando um eco, sim. Eu não sei o que é. Será que algum microfone de vocês está ligado? Desliga aí o microfone de vocês para eu poder falar. Deu? Melhorou? Melhorou? Melhorou. Tá bom. Aí, quando alguém quiser... Oi, pois não. Então, a jurisdição, ela é, então, essa classificação de modo mais amplo. É todo o sistema jurídico. É a atividade de todo o sistema jurídico, e a competência, ela já é mais para baixo, ela já é algo mais específico? Não. A jurisdição é a função do Estado, é o órgão do Poder Judiciário, é o próprio Poder Judiciário. Tá. A jurisdição aqui aonde nós vamos propor os nossos conflitos de interesse, que é o Poder Judiciário. O que vocês precisam entender é que conflito de interesse, ainda, quando você leva para o Estado, ele já não é mais conflito de interesse. Aí ele passa a ser uma lide. Aí ele é um conflito de interesse qualificado. O conflito de interesse é quando você tem alguma coisa, algum direito ameaçado, um direito lesado. Você entregou esse direito para o Estado, ele passou a ser público. Aí se estabeleceu a relação processual. Entenderam? Aí, se estabelecendo a relação processual, quem vai comandar é o Estado. O seu conflito de interesse passou a ser público, passou a ser do Estado. Você entregou para ele. Você tinha uma demanda, você tinha um conflito de interesse, você entregou para o Estado, que passou a ser uma demanda. Passou a ser uma relação processual. Ele vai ser dirimido pelo Estado por meio do processo. Entenderam? Então, a jurisdição é a função estatal, é o Estado autorizado por meio da lei, do ordenamento processual, para dirimir aquele conflito de interesse que você entregou para ele. Entendeu? Por isso que, às vezes, você tem o direito de ação, você, como autor, entra com uma ação e nem sempre ela é procedente. Porque o direito de entrar, qualquer cidadão tá. Tá lá o acesso da justiça, lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Todo mundo tem o direito de ir à justiça. Agora, se esse direito vai ser procedente ou não, somente o juiz vai dizer o direito, por meio do processo. Ele vai fazer toda a investigação, por meio do processo, vai atender aos atos, as sequências lógicas dos atos complexos do processo e vai, ao final, dizer o direito. Então, necessariamente, não é porque aquela pessoa entrou que ela vai ter o direito atendido. O juiz pode entender que ela não tem o direito. Professora, então, pois não. Nesse caso, o Estado ele tem essa exclusividade também? Só o Estado pode tratar desses conflitos de interesse?
A partir do momento que você entrega o seu direito de ação para o Estado, sim. Nós temos os meios de alternativa, os meios de soluções alternativas, que é uma autocomposição, que é a conciliação, a arbitragem, né? Mas quando você leva para o Poder Judiciário, você pode, principalmente no processo civil, agora com a reforma do Código de Processo Civil, a qualquer momento conciliar. Entendeu? O código veio no sentido de cooperar. Você pode conciliar até mesmo depois da sentença. Entendeu? Mas você entregou. Então, se você entregou para o Estado, se você quiser fazer uma autocomposição, ela tem que ser homologada pelo juiz. Ok? E aí, uma vez homologada pelo juiz, ela passou a ser um título executivo. Ele deu a segurança jurídica, ele deu a tutela jurisdicional efetiva. Ele atendeu uma composição das partes. Entendeu? A qualquer momento no processo civil, o juiz vai propor uma conciliação. Porque o código veio com essa cultura de cooperar. Até 2016, março de 2016, quando passou a vigorar o Código de 2015, Código Processual de 2015, não se tinha essa cultura de conciliar. Os juízes nem falavam muito de conciliar. Hoje não. Hoje você entrou para uma audiência de instrução no processo civil, o juiz pergunta: vocês não querem conversar 10 minutos? As partes não querem conversar 10 minutos para tentar uma composição? Então, hoje é forçado. É como na Justiça do Trabalho. Eu não sei se vocês já assistiram uma audiência trabalhista. Alguém de vocês já assistiu? O juiz força sempre uma conciliação. Tá? Então, a jurisdição, ela é a função, o poder e a atividade do Estado. Então, vejam, elementos básicos: função, poder e atividade do Estado. Função, poder e atividade. Então, ela é o Estado para solucionar conflitos de interesse. Então, o poder judiciário é a jurisdição. Quando nós falamos de jurisdição, estamos falando do funcionamento do poder judiciário. Pode ser uma jurisdição civil, como o Kleber falou, pode ser uma jurisdição penal, pode ser uma jurisdição trabalhista, pode ser uma jurisdição da competência da Justiça Federal. Isso tudo está lá na Constituição Federal. Quando nós estudarmos competência, que está dentro desse tema de jurisdição, nós vamos ver que a Constituição Federal, ela delimitou a competência de cada órgão de jurisdição. Por exemplo, o STF, ele vai julgar recursos que houve violação à Constituição Federal. Então, toda vez que eu tenho um recurso, nas minhas razões recursais, eu estou alegando violação a um princípio constitucional, eu vou direcionar esse meu recurso a um recurso extraordinário para o STF. O STJ é competente para julgar e processar recursos. Isso é uma competência revisional, tá? Porque ele tem a competência originária, que às vezes vai julgar e processar um presidente da República, um ministro do Estado, aí a competência originária já é o STF, o STJ, dependendo da situação. Nós vamos ver isso também quando a gente falar dos órgãos de jurisdição. Mas, por exemplo, numa competência revisional, o STJ, ele é competente para revisar recursos aonde houve violação às leis infraconstitucionais, ou seja, as leis federais. Então, se nas minhas razões recursais eu estiver alegando violação a uma lei federal, o meu recurso, em grau de recurso, eu vou direcionar esse meu recurso para o STJ. É o famoso RESP, recurso especial.
porque eu estou alegando nas minhas razões recursais que houve uma violação ao recurso, a uma lei federal, seja ela qual for, tá? Eu estou lá falando sobre, vamos falar do direito civil aqui, estou falando sobre o Instituto do Uso Capião, da Uso Capião. Aí eu vou alegar o Código Civil, eu posso alegar a violação ao Código Civil, posso alegar a violação ao Código de Processo Civil, e aí eu vou direcionar esse meu recurso ao STJ, num recurso especial, no famoso RESP. Agora, se eu falar que a violação é a um artigo constitucional, em grau de recurso, em última instância de revisão, eu vou direcionar o meu recurso para o STJ, tá? Numa competência revisional, porque ele tem competência originária. Depois nós vamos estudar isso, fique calmo, nós vamos ver isso bem detalhado quando a gente estiver estudando a competência de cada órgão da jurisdição, tá? Aí nós vamos... essa competência, ela está lá na Constituição Federal, tá? A Constituição Federal já organizou tudo. Os órgãos de jurisdição, eles estão delimitados na Constituição Federal. A Constituição fala o que cada um vai fazer, tá? A Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, que é a Justiça Especial, tudo isso está delimitado lá na Constituição Federal e nós vamos estudar aqui em Teoria Geral do Processo. É objeto da nossa matéria, tá? Então, vamos lá, dando continuidade para as características da jurisdição. Nós temos como característica da jurisdição, uma característica importante, a substitutividade. O que significa isso? O Estado substitui a vontade do particular, ou seja, das partes, pela atividade pública do juiz, na solução dos conflitos de interesse. O juiz deve ser imparcial na aplicação da lei. Então, veja, eu tenho um conflito de interesse, eu entreguei ao Estado, ele não é mais meu, ele é do Estado. Substituiu a minha vontade por uma vontade do poder estatal. Tá? Então, uma característica da jurisdição é a substitutividade. Tá? Ele substitui a vontade do particular para o poder estatal. Quem vai dizer o direito é o poder estatal. As partes perdem toda a sua autonomia, porque ela entregou o conflito de interesse para o Estado, é o Estado quem vai dizer o direito. Ok? A inércia. A inércia é uma outra característica importantíssima da jurisdição. Por quê? O poder judiciário, ou seja, a jurisdição, ela precisa ser provocada. Vocês já viram algum juiz bater na porta de alguém e falar: fulano, entra com uma ação que vai ser resolvida? Não. O poder judiciário, a jurisdição, ela precisa ser provocada pelas partes. Então, ele fica ali parado, ele fica ali inerte. A jurisdição, ela é inerte. Ela precisa ser provocada. Ela precisa ter a provocação da parte. A parte é que precisa levar o seu conflito de interesse por meio da ação ao judiciário. Tá? Então, lá na apostila eu coloco, é um dos objetivos da função jurisdicional, é a pacificação social com a solução dos conflitos de interesse. Por isso, o Estado aguarda a provocação da parte interessada. Somente após a provocação, através do exercício de ação, dinamiza-se a jurisdição e seu instrumento de composição de conflitos de interesse, que é o processo. Então, o juiz fica ali parado. O Estado representado pelo juiz e pelos tribunais, tá? Eles ficam ali, por exemplo, aqui nós temos o Tribunal de Justiça que fica ali próximo ao Palácio do Governo. Nós temos o Fórum, que fica ali atrás da 13ª Brigada. Ali o juiz não vai atrás de ninguém. É você que direciona
a sua ação ao Poder Judiciário. Então, a inércia é uma característica importantíssima da jurisdição. O judiciário precisa ser provocado, ok? Uma terceira característica é a lide, é a existência de uma pretensão resistida. A esta pretensão é essencial que se caracterize a necessidade de intervenção do Estado para a solução de conflito. Lide é o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Então, veja, toda vez que se tem um direito impedido, ameaçado ou lesado, você vai até o judiciário com a pretensão de que esse direito seja atendido. Então, existe a pretensão, que é resolver o seu direito, porque ele está sendo resistido. Ok? Outra característica é a manifestação do poder. O que significa a manifestação do poder para a jurisdição? A jurisdição é, ao mesmo tempo, poder, função e atividade. E é o poder que é a manifestação do poder estatal ao decidir imperativamente impor as suas decisões. Então, quando você entrega o seu conflito de interesse para o Estado, ele vai manifestar o poder através das suas decisões. Então, aquela decisão é uma manifestação do poder. É o Estado impondo aquilo que está naquela decisão. Se você não gostar, você tem o direito de recorrer. Mas, em primeiro grau, já foi dada a prestação jurisdicional. A manifestação de poder se fez ali com a decisão. Ok? Uma outra característica é a atuação do direito. A atividade jurisdicional pressupõe a existência de um conjunto de normas. É o direito objetivo, que confere ao indivíduo direitos e deveres. Então, veja, a atuação do direito é você indicar qual é o seu direito dentro do ordenamento jurídico. Nós temos lá direitos e deveres. E aí você tem que indicar, quando você vai até o judiciário, qual é o direito que você está pretendendo. Tá? Dentro do conjunto de normas. Ok? E por último, nós temos ainda a definitividade. O que significa a definitividade? É a jurisdição que traz a ideia de definitividade da decisão proferida por um dos seus órgãos jurisdicionais. Aqui está presente a ideia da coisa julgada e da sentença. Quando a gente procura o judiciário, o que nós pretendemos? A segurança jurídica. Que aqui ninguém mexa mais com aquele meu direito. Então, a segurança jurídica é quando aquela decisão não tem mais jeito de mexer. Ela se tornou imutável. Ela fez a coisa julgada. Então, ali não se questiona mais o direito. Ela já se transformou imutável. É lógico, e depois nós vamos ver isso, que tem situações que a coisa julgada pode ser revista. No direito civil, nós podemos, numa ação autônoma, rever essa coisa julgada numa ação rescisória. E no processo penal, nós podemos rever essa decisão julgada numa ação revisional. A ação rescisória, ela tem um prazo de 2 anos. E pode se estender até 5 em algumas situações, que está lá no artigo 966, do Código de Processo Civil. Já a ação revisional, criminal, a qualquer momento que se tiver um fato novo, pode se rever. Por exemplo,
O réu foi condenado a 26 anos por um estupro. Essa sentença transitou em julgado, não cabe mais, não pode ser mexida. Aí, a vítima, passados-se uns anos, o réu está lá preso, cumprindo a pena de 26 anos. Aí a vítima vai lá, procura o Ministério Público e fala assim: eu menti, não era ele. Eu fui obrigada pelos meus pais, eu era menor, eu fui obrigada pelos meus pais a falar que era ele. Mas não foi ele que me estuprou. Foi outra pessoa. Aí o Ministério Público vai tomar por termo isso, vai notificar o juiz vai cientificar o advogado dele, e aí o advogado dele vai entrar com uma ação revisional pedindo a absolvição dele. Então, a coisa julgada é aquilo que se torna imutável. O juiz atingiu a segurança jurídica, porém tem situações especiais que podem ser revistas, tanto no processo civil quanto no processo penal, ok? A definitividade. O terceiro imparcial. O terceiro imparcial é quando o juiz realmente exerce essa função de não ter tendência para nenhuma das partes. Tá? A imparcialidade da jurisdição é a consequência do escopo social e político, pois para aplicar o direito objetivo ao caso concreto, o órgão judicial há de ser imparcial. O juiz não deve ter interesse no litígio, devendo tratar as partes com igualdade. Se por um acaso uma das partes verificar que o juiz está tendencioso, ela vai arguir a suspeição daquele juiz e vai ter que fazer prova daquela suspeição. Aí ela vai alegar, por exemplo, que o juiz, lá no Facebook do advogado da parte contrária, o juiz frequenta a casa do advogado. Tem lá fotos na rede social dele que ele participa de churrasco, festas na casa do advogado do réu. Isso não quer dizer que o juiz está tendenciando, mas é um fato que o juiz omitiu, que ele era amigo do advogado. Então, veja, eu não vou na casa de quem eu não tenho intimidade. A gente vai na casa daquele que a gente tem intimidade. A casa da gente é a nossa maior intimidade. Então, se eu recebo alguém na minha casa, eu tenho alguma afinidade com essa pessoa. Então, o juiz que frequenta a casa do advogado e coloca na rede social, não pode ser imparcial no processo. De alguma forma, ele pode ser influenciado por aquele advogado a ouvir situações fora do processo e favorecer uma das partes. Entenderam? Isso está claro para vocês? Beleza. Vamos falar do objetivo da jurisdição. Qual que é o objetivo da jurisdição? O que a jurisdição almeja? A pacificação social, a afirmação do poder estatal e dizer o direito. Esses três são os objetivos da jurisdição. Atender a pacificação social, afirmar o poder estatal e dizer o direito. Esses são os objetivos básicos da jurisdição, tá? Agora nós vamos falar dos principais princípios da jurisdição. São os princípios inerentes à jurisdição. Iremos aqui destacar apenas 6. Temos vários, tá? Esses aqui são os mais corriqueiros. Princípio do juiz natural. Segundo a doutrina, o princípio do juiz natural se refere à existência do juiz
adequado para o julgamento de determinada demanda, conforme as regras de fixação de competência e a proibição de juízos extraordinários ou tribunal de exceção constituídos após o fato. Nós já estudamos isso lá nos princípios processuais, e agora vamos repetir o princípio do juiz natural como princípio exclusivo também da jurisdição. Tá? Então, o princípio do juiz natural, ele é um princípio inerente ao instituto da jurisdição, porque é ele que vai determinar o juízo que cada demanda vai ser direcionada. Por exemplo, eu tenho um conflito de interesse num direito bancário. Eu estou entrando com uma revisional de contrato contra o Banco do Brasil. Então, no Fórum de Cuiabá, no Fórum de Várzea Grande e no Fórum de Rondonópolis, nós temos varas especializadas em direito bancário. Então, eu vou direcionar essa minha ação a um juízo da vara especializada em direito bancário. Então, aquele juiz que receber, que for distribuída a minha ação, por exemplo, se eu moro em Cuiabá, eu vou distribuir essa ação em Cuiabá, a um dos juízos especializados em direito bancário. Ele é o juiz natural autorizado a receber, a processar e julgar o meu conflito de interesse. Ok? Nós temos ainda o princípio do território, que é importantíssimo para delimitar a área geográfica aonde eu vou propor o meu conflito de interesse, tá? É um princípio do direito que permite estabelecer ou delimitar a área geográfica em que o Estado exercerá a sua soberania. Esta área geográfica é o território que constitui a base geográfica do poder, tá? Por exemplo, se eu tenho um conflito de interesse, aonde incide o direito do consumidor, ele privilegia o consumidor o foro é privilegiado. Então, eu vou propor a minha ação no foro do consumidor. Então, o legislador que fez o Código de Defesa do Consumidor, ele privilegiou o consumidor, ele deu ali como privilégio o foro para propor ação que versam sobre direitos do consumidor. Por quê? Porque, às vezes, a indústria é maior, muito mais ampla do que um consumidorzinho. Então, se eu estou entrando com uma ação contra a Decolar, por exemplo, que a sede fica em São Paulo, eu vou propor essa ação aqui pelo Código do Consumidor. É uma relação de consumo, então eu vou utilizar o privilégio que o Código do Consumidor me dá, que é propor a minha ação no fórum onde eu moro, Ok? Então, vamos lá para o princípio da investidura, outro princípio básico e importante da jurisdição. Por quê? Significa que a jurisdição só vai ser exercida por alguém que tenha sido regularmente investido de autoridade do juiz. Então, o juiz que vai representar o Estado, ele tem que ter feito um concurso, ele tem que ter passado numa seleção daquele tribunal que ele é vinculado, e está investido do cargo, ele tem que ter tomado posse para ser um juiz. Se ele é um juiz da Justiça Federal, do TRF1, que é o que ligado a Mato Grosso, ele vai estar investido para aquela situação. Ele tem que estar investido, ele tem que estar... ele só pode exercer a jurisdição se ele tiver investido de autoridade para aquela função que ele foi designado, tá? Vamos ver agora o princípio da indelegabilidade. O que é isso? É o princípio constitucional segundo o qual é vedado qualquer dos poderes delegar a sua atribuição. Ninguém pode delegar poderes. Se a lei fala que o competente é aquele órgão que será competente.
Ele não pode delegar para um órgão vizinho. Delegar é estender, dizer, não, faz aí você, porque eu estou impedido por algum motivo. Se ele está impedido, quem tem que delegar essa função é o órgão que ele é vinculado. Por exemplo, um juiz titular da primeira vara civil. A sua ação caiu para a primeira vara civil. Ele não, ele está doente, o juiz, e ele não está indo lá. O Tribunal de Justiça que ele é vinculado irá nomear um outro juiz para que possa trabalhar lá naquela vara. Então, ele não pode, o juiz não pode delegar função. Ele tem que cumprir a lei. Ok? O princípio da inércia. Nós vimos a inércia como característica da jurisdição. Agora, nós estamos vendo a inércia como princípio processual da jurisdição. Então, vamos lá. É também característica da jurisdição o fato de que os órgãos jurisdicional são, por sua própria ainda, inertes. Tal característica é inerente ao princípio da demanda ou um princípio da ação, ou o princípio da iniciativa das partes, o qual indica que o Poder Judiciário, órgão incumbido a oferecer a jurisdição, para movimentar-se no sentido de dirimir conflitos de interesse, depende de provocação do titular da ação. Então, nenhum juiz vai procurar nenhuma parte para entrar com ação. Ele precisa ser provocado. Ele precisa que a parte, com o seu direito de ação, provoque a jurisdição. Tá? Ele vai provocar ao órgão que vai ser competente para dirimir aquele conflito de interesse. Por exemplo, a Constituição determinou a competência da Justiça Federal para situações onde a União, as empresas públicas e suas autarquias estejam no polo ativo ou passivo, será competente a Justiça Federal para julgar e processar esses conflitos de interesse. Então, se eu, como consumidora, preciso entrar com uma ação contra a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela é um órgão, ela é uma empresa pública. Então, ela pertence à União. Então, lá na Constituição, já delimitou que a Justiça Federal é o órgão competente para julgar e processar ações onde a União, as suas empresas e a autarquia figurem como partes do processo. Então, eu, com o meu conflito de interesse, irei provocar a Justiça Federal para julgar aquele meu conflito de interesse. Aí eu vou até a Justiça Federal, não é a Justiça Federal que vem até a mim. Sou eu que vou ao órgão da Justiça Federal para julgar e processar aquela demanda contra a Caixa Econômica Federal. Entendido isso? Tá. Nós temos ainda o princípio da inafastabilidade. Oi, pois não? Pois não. Sem problema nenhum. Não existe perguntas impertinentes no direito. Todas são pertinentes. Sim. Sim, lógico. Ele é o presidente dos autos. É ele, o andamento daquele processo está sob a sua guarda. É o juiz responsável por isso. Então, subentende-se que ele está por dentro. Não. Ele tem acesso a tudo. Não. O juiz tem acesso a tudo. Tanto é que para ele dar uma sentença, é lógico que ele tem assessores, que são auxiliares dele. Mas a responsabilidade técnica é dele. Assessores, eles agilizam para o juiz.
Mas eles não assinam nada. A responsabilidade técnica de uma decisão é única e exclusivamente do juiz. Os assessores auxiliam, eles são auxiliares do juiz. Então, quando o juiz faz uma decisão, subentende-se que foi ele. Se foi a assessoria dele, se foi a secretária dele, não interessa. Subentende-se que foi ele que fez aquela decisão, foi ele que leu, foi ele que estudou, foi ele que produziu aquele ato. Tudo, 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 tudo. Tá. Sim, mas aí o juiz... Então, deixa eu explicar para você. O juiz, ele tem auxiliares. Ele tem auxiliares porque o juiz não tem capacidade técnica para testar se alguém tem problemas mentais ou não. Então, ele vai pedir uma perícia técnica, é por isso que existem as perícias, porque são auxiliares do juiz para resolver o laudo, ele vem para auxiliar o juiz naquele convencimento. Por exemplo, se ele é um dependente químico, e ele está alegando lá que ele é dependente químico, precisa ter um laudo comprovando que isso é verdadeiro. Então, esse laudo é produzido não pelo juiz. O juiz não tem a capacidade técnica para atestar laudo. Ele vai convocar um perito para que ele faça essa comprovação técnica para auxiliar na decisão do juiz. E, com certeza, com certeza. Por exemplo, vamos aqui na vara civil. Uma briga de guarda, vamos bem simples esse exemplo. Uma disputa de guarda. A guarda natural de uma criança é compartilhada hoje, né? Os pais têm o mesmo direito. Porém, se essa criança tiver correndo risco de algum risco, e o pai questiona isso, se pede a guarda unilateral por conta da mãe não estar zelando pela criança, o juiz não tem condição de saber disso. O que ele vai pedir? Um estudo psicossocial. O que o psicólogo e assistente social vai fazer nesse laudo? Verificar as condições técnicas dessa criança. Então, o psicólogo vai saber se essa criança está sofrendo algum tipo de pressão. Se essa criança, o psicólogo tem toda uma técnica para saber até onde a criança está sendo lesada. Ele é um estudioso daquilo. Então, ele vai dar um laudo, no laudo dele tem a parte conclusiva. Se ele acha que a criança está sofrendo alienação parental ou não, se a criança está sofrendo alguma violência ou não, se a criança está exposta a algum perigo ou não, isso tudo vai ser colhido pelo aquele técnico que é o psicólogo que vai auxiliar o juiz na decisão. O juiz, ele não tem capacidade técnica para certas situações. Por exemplo, num processo de interdição, saber se a parte tem ou não capacidade cognitiva para exercer os seus direitos civis. Isso vai ter que ser feito por um laudo técnico. Não, ele pode, nós vamos estudar isso. Esse laudo, ele pode ser pedido pelo juiz de ofício, ou seja, sem requerimento das partes. Quando nós fomos estudar o magistrado, nós vamos ver que ele tem essa capacidade, ele tem essa competência de pedir, tá?
Porque tudo que for para o seu convencimento, se ele não está convencido das situações, ele não está convencido das provas documentais e nem das provas testemunhais que estão nos autos, ele pode pedir diligência. Ele pode pedir uma perícia técnica, entendeu? Porque isso vai auxiliá-lo na decisão. Ele não tem capacidade técnica para falar de uma coisa que não é da sua competência. Pode sim, ele pode pedir de ofício, sem a provocação das partes. Nós vamos ver isso. Não, mas é bom que você tire essa dúvida, porque a sua dúvida pode ser dúvida dos colegas também. Sem a provocação das partes. Sim. Isso, são juízes leigos. Só que até a decisão dos juízes leigos, quem está presidindo é um juiz togado. Quem está conduzindo aquele julgamento é um juiz togado. Isso. E aí o juiz togado, ele pode pedir diligências, por exemplo, de ler peças do processo. Entendeu? Então, até o julgamento dos juízes leigos, o juiz togado é que está presidindo a situação. Tá? Então, o princípio da inafastabilidade, meninos, é o princípio do controle jurisdicional, é o princípio da indeclinabilidade. O que significa isso? Expresso lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. É o acesso à justiça, né? Que garante a todos o acesso do Poder Judiciário, o qual não pode deixar de atender a quem venha a juízo deduzir uma pretensão fundada no direito e no pedir a solução para ela. Então, vejam, meninos, o princípio da inafastabilidade é também conhecido como princípio do acesso da justiça, tá? Todo cidadão tem o direito de questionar o seu direito, de ir com a sua ação ao Poder Judiciário e pedir uma tutela jurisdicional satisfativa. Qualquer cidadão, ok? Isso está claro para vocês? Meninos, essa é a nossa aula de hoje, tá? Nós já estamos aqui 10 horas. Quero agradecer a todos vocês que participaram dessa aula, que tiraram dúvidas, que se colocaram à disposição do conhecimento. Me coloco à disposição para futuras dúvidas, tá? E fiquem com Deus. Alguém tem alguma dúvida, não? Querem tirar alguma dúvida? Não? Professora, Então tá bom. Pois não. na verdade eu quero. Pois não, querida. Estou aqui à sua disposição. Nessa questão, em que momento que o conflito de interesse ele ganha essa qualificação? É que você chegou de dos momentos que a gente estava explicando, você falou, o conflito de interesse, quando ele é levado para a justiça, ele passa a ser qualificado. Qual seria essa qualificação? Eu identificar qual é o problema da Não, a partir situação? do momento que o juiz recebe o seu direito de ação, se estabeleceu a relação processual. Aí ele passa a ser um litígio. Ah, entendi. Entendeu? Ele passa a ser uma lide. Por quê? Porque aí tem o autor e o réu. Entendeu? Até então era um conflito de interesse. Aí, quando passou a ser uma lide, é um conflito de interesse qualificado. Entendeu? Quando passou a ser uma relação processual. Entendi. Ficou claro ou não? Sim, agora sim. Então tá. Mais alguma dúvida, meninos? Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês.